Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Thalita Nunes, esse é o meu canal e hoje eu gostaria de fazer um estudo com vocês, a primeira parte de um novo estudo que é sobre Jesus no Gênesis. Todas as pessoas que fazem referência a Jesus, ou Jesus diretamente, ou algum personagem que faça referência a Jesus no Gênesis, no caso, né? No Antigo Testamento, mas no livro de Gênesis. E hoje eu vou falar um pouquinho, eu tô com o computador aqui, e eu vou falar aqui algumas aparições de Jesus ou alguns personagens que são tipológicos. Se você ainda não viu o vídeo sobre tipologia bíblica, veja, né, aqui no canal tem um vídeo sobre tipologia bíblica, que são figuras, símbolos, personagens bíblicos que apontam para Cristo, tá bom? E hoje a gente vai ver alguns dos Gênesis que apontam para o Senhor. Então, a primeira referência que eu gostaria de fazer é em Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala Deus, no princípio criou Deus, está se referindo à Trindade. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Então está se referindo à Trindade. Então Jesus, ele estava no começo de tudo, ele estava na criação do universo. Em João 1, do 1 ao 3 diz assim. Deixa eu só diminuir aqui a letra, ficou muito grande. Estou com dificuldade de ler. Diz assim, do 1 ao 3, João 1, do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: no princípio era o Verbo, está se referindo a Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em João 1, versículo 10 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E em Colossenses 1:16 diz: tudo foi criado por ele e para ele, também se referindo a Cristo. Então Jesus, ele é o criador do universo, porque ele faz parte da Trindade e a Trindade criou o universo. Amém? A segunda referência eu quero falar sobre Gênesis 1:3, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí eu fiz uma anotação que diz assim: a luz surgiu logo no primeiro dia. Já o sol e a lua só foram criados no quarto dia. Então, no primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas o sol e a lua, eles não foram criados no primeiro dia, para que houvesse a luz do sol ou da lua. Eles só foram criados no quarto dia. Então acredita-se que essa luz do primeiro dia não vinha do sol, mas de Cristo. Por quê? Porque em João 1, os versículos 4, 5 e 9 dizem assim: nele estava a vida, se referindo a Cristo, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. As trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Em João 8:12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Apocalipse 21:23 diz assim:
e a cidade não necessita de sol nem de lua, falando da Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse, para que nela resplandeçam. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glórias a Deus. Bom, a terceira referência que eu quero ler é sobre o poder de Deus estava na sua palavra. E disse Deus, está lá em Gênesis 1, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 e 26. Todos esses versículos têm a expressão e disse Deus. E como a gente leu em João 1,14, fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo, quando a palavra diz que Jesus é o Verbo, a palavra verbo, ela vem de uma palavra que significa logos, que significa palavra. Verbo significa palavra, que vem de logos. Então Jesus, ele é a palavra viva. Ele é a palavra que sai da boca do Senhor. Em 1 João 1:1 diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O ponto 4. Jesus é abençoador e multiplicador. Gênesis 1, 22 e 28, que diz assim: e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E depois o versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E em Mateus, capítulo 14, versículo 19, diz: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E Marcos 10,16 diz: e tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Então, desde o Gênesis até o Novo Testamento, a gente vê Jesus abençoando e multiplicando a criação. Amém? Vamos lá. O quinto ponto é que Jesus, ele é a própria vida. Então, ele é a palavra, ele é a luz, ele é tudo. Ele é criador e ele é a vida. Ele é a vida. Em Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Em João 1:4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em João 11:25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morto, viverá. Em João 14:6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele se identifica como a própria vida. Quando Adão, ele recebe o fôlego de vida, Jesus estava naquele fôlego de vida. Amém?
O sexto ponto. Jesus, ele também é chamado de o último Adão. O primeiro Adão, ele foi expulso do Éden, porque pecou e deixou como herança a morte. O último Adão saiu da glória voluntariamente para morrer pelos nossos pecados e deixou de herança a vida eterna. O primeiro Adão foi expulso do Éden, porque pecou e deixou como herança a morte. O último Adão saiu da glória voluntariamente para morrer pelos nossos pecados e deixou de herança a vida eterna. Gênesis 2:7. E o homem foi feito alma vivente. 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Glórias e glórias ao nosso Deus. O sétimo ponto. Jesus, ele é a semente da mulher que foi prometida a Adão e Eva na sua queda, no seu pecado. Ele é a semente da mulher. Em Gênesis 3, versículo 15 diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glórias a Deus. Em Mateus 1:23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, da semente da mulher, ou seja, de uma virgem, como foi profetizado, veio Cristo, veio o nosso Messias, o nosso Salvador. E para encerrar a primeira parte desse estudo, o ponto 8 diz assim: o animal que foi morto para vestir os pecadores. Então, o animal que foi morto para vestir Adão e Eva, em Gênesis 3:21, diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, ele teve que matar um animal, dilacerar um animal, pegou as suas vestes, pegou a sua pele e fez vestes para Adão e Eva. E aquele animal que foi morto para vestir o Adão e Eva, os pecadores, ele já apontava para o sacrifício de Cristo. Em Isaías 53, versículo 5 diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus, aleluia. E só mais um. Eu achei que tinha terminado, mas não. Abel também aponta para o Senhor Jesus. Abel foi pastor de ovelhas, que foi morto por sacrificar o melhor de suas ovelhas para Deus. Jesus, o bom pastor, né? Abel era pastor de ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ofertou a si mesmo como cordeiro primogênito. Abel e Jesus foram pastores mortos por seus irmãos, que ofereceram a Deus a oferta perfeita. Em João 10, versículo 11 diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 1,11 diz: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em João 1,36 diz: E vendo Jesus passar, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém. Então a gente encerra a primeira parte desse novo estudo, que é Jesus no Gênesis. Tem outras referências de Jesus no Gênesis, né? Tem mais referências, mas aí a gente continua no próximo vídeo.
tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra fortalecer o canal. Não deixa de se inscrever. Um beijo e até o próximo. Tchau!